Tem uma proposta para se votar tudo nominalmente? Eu gostaria de fazer... Não tem uma proposta. Palavra como líder, deputado Carlos Sampaio. Presidente, em seguida do líder Carlos Sampaio, eu gostaria de falar. O deputado Carlos Sampaio, por favor. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui uma retrospectiva da atuação do PSDB no que tange a MP dos Portos. Senhor presidente, na semana passada, o nosso partido anunciou a todo o Brasil que éramos favoráveis à medida provisória que propunha a modernização dos portos, queria garantir muito mais competitividade no nosso país, ia modernizar, portanto, a infraestrutura portuária, facilitando o escoamento da nossa produção. O PSDB chegou a anunciar de forma bastante clara que sequer faria uma obstrução efetiva à aprovação da medida provisória. Na quarta-feira à noite, quando estava para ser votada a medida provisória, que eu vou reiterar aqui, que o PSDB não iria obstruir, porque o PSDB era favorável a essa modernização dos portos, fomos surpreendidos por ataques cruzados da própria base aliada. De um lado, o PR criticando a emenda aglutinativa do PMDB, com adjetivações diversas, todas elas de uma forma muito negativa para esta casa. E de outro lado, o PMDB pondo em xeque quem que estaria sendo beneficiado com referida medida provisória. O PSDB, senhor presidente, até aquele momento, o PSDB acreditava efetivamente que aquela medida provisória vinha com a seriedade de uma medida provisória que propõe alterações substanciais na infraestrutura portuária do Brasil. Mas, para nossa surpresa, os ataques dos partidos que compõem a base aliada, os ataques do partido que compõe o governo federal, os ataques dos partidos que compõem este governo federal que editou a medida provisória, nos fez repensar sobre a aprovação dessa medida provisória e a postura que o PSDB deveria adotar diante dela. O PSDB, senhor presidente, não fez parte dessas acusações mútuas. O PSDB, senhor presidente, não integra a base do governo. E o PSDB, senhor presidente, não faz parte do governo federal. Se os ataques oriundos da base aliada são ataques oriundos de partidos que integram o governo federal, é evidente que o vício vem do seu nascedouro. O vício vem do momento que essa MP veio e que, segundo essas mesmas críticas de ambos os lados, é uma MP que favorece ao grupo A ou ao grupo B. A primeira medida que tomamos, obstruímos a votação, e a segunda medida, com o apoio do DEM e do PPS, o MD, foi propor a corregedoria que efetivamente fosse feita uma investigação, senhor presidente. E por que uma investigação? Porque estava sob suspeição esta mesma medida provisória. Uma suspeição que, reitero aqui, não foi suscitada por um movimento da oposição. Uma suspeição que foi colocada, levantada, retirada do tapete e colocada à luz do dia pela base aliada. A partir daí, não temos mais condições de votá-la. E ontem, senhor presidente, quando vimos a aprovação do texto básico desta MP, propusemos, sim, uma CPI, senhor presidente. Não é possível que se diga no plenário desta casa que existem empresas favorecidas e outras que serão favorecidas com alguns destaques. E que ninguém tome uma medida, que ninguém demonstre indignação, que ninguém se volte contra isso. O PSDB continuou em obstrução, não porque seja contra a modernização dos portos. Quem era contra a privatização e hoje defende a privatização é o Partido dos Trabalhadores. O PSDB não vota
nenhuma matéria sob suspeição. Quer uma alternativa concreta? Nós damos que a presidente Dilma apresente um projeto de lei em regime de urgência que em 45 dias ele tem condições de ser votado nesta casa. O que não dá, senhor presidente, e aqui não temos hora para acabar essa sessão, o PSDB está empenhado em levar adiante a sua indignação com os ataques cruzados da base aliada. O que não dá é para votarmos uma MP que tenha a pecha, que tenha a mácula, que tenha a marca da corrupção em razão da existência de corruptores ou de corruptos. O PSDB não compactua com essa postura. O PSDB quer uma apuração efetiva e um mecanismo de investigação efetiva nesta casa que nós conhecemos é a CPI, é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Estou dentro do meu tempo, senhor presidente. Para concluir, dizer a Vossa Excelência que enquanto houver esta pecha e esta mácula da dúvida, o PSDB se manterá em obstrução. E espero que Vossa Excelência dê o respaldo regimental necessário para que possamos seguir até altas horas da madrugada com essa reunião. A palavra comunista tem direito regimental. Com a palavra, Vossa Excelência. Pelo tempo regimental. Senhor presidente, já estamos finalizando aqui os trabalhos nesta manhã, pelo menos parte do nosso trabalho, e eu queria nesse momento dizer aos colegas deputados, deputadas, que me orgulho muito de ter conduzido a nossa bancada ao longo dessas mais de 20 horas ininterruptas, aonde reitero o que disse em outras oportunidades, o procedimento ético, o amor e o apego à verdade reinaram em todas as minhas falas e em todos os momentos em que vim a essa tribuna. Não pense, Vossa Excelência, senhor presidente, senhores deputados, que em momento algum, caso essa MP fosse derrotada, que eu teria um lampejo que fosse de felicidade a externar publicamente, como que comemorando uma vitória. Eu diria a Vossa Excelência, senhor presidente, com toda sinceridade aos colegas deputados, que finalizada a manhã de hoje, com a derrubada desta MP, eu subiria essa tribuna para olhar para a presidente Dilma, se ela estivesse nos assistindo, para dizer: presidente Dilma, é com tristeza que eu percebo que esta MP importantíssima para o país foi derrotada nesta manhã. E eu diria com sinceridade isso, senhor presidente, porque o PSDB foi o primeiro partido de oposição a dizer que apoiava esta medida provisória e a dizer que a votaria, inclusive, sem qualquer tipo de obstrução. Na quarta-feira passada, de fato, senhor presidente, mais uma vez com apego à verdade, não foi outra razão que nos motivou, não foi outra razão das nossas falas que não o fato de constatarmos que essa MP, que a nosso sentir vinha com uma seriedade necessária do governo federal, foi maculada, recebeu uma pecha da suspeição por partidos que compõem a base. Foi neste momento que o PSDB mudou a sua postura, passou a obstruir e disse textualmente, que efetivamente não é possível aprovarmos algo cuja suspeição foi colocada por partidos que integram a base aliada. Não seria uma manhã de felicidade se essa MP foi derrotada. Assim como não é uma manhã de felicidade com esta MP aprovada, porque eu passo a impressão para aqueles com os quais convivo que aprovei uma MP que infelizmente materializou, abre aspas, as falcatruas, fecha aspas, denunciadas por partidos da base aliada. Transformamos em lei o favorecimento a alguém. Transformamos em lei benefícios escusos a alguém. Favorecemos com esta lei, com esta medida provisória, que lei se torna, a um corruptor e a um corrupto. Foi isso que me fora dito
pelos partidos da base aliada, e a partir desse momento o nosso partido não tinha mais nenhuma tranquilidade para apoiar uma MP que eu mesmo dei várias entrevistas dizendo da importância de sua aprovação para o país, senhor presidente. Eu falava há pouco que a presidente Dilma precisa respeitar este Congresso. Eu falava há pouco que a presidente Dilma, e não é nenhuma falácia, é real o que eu digo, precisa dialogar com os partidos da base e também dialogar com os partidos da oposição. Não é possível estabelecer-se uma relação aonde deveria ser a harmonia, a eficiência, a lealdade e a confiança mútua como sendo as palavras de ordem, e é uma relação conturbada, desconfiada, desrespeitosa e autoritária. É o que a gente vê. Nós estávamos aqui, senhor presidente, e eu peço a atenção apenas nesse momento, senhor presidente, de Vossa Excelência. Apenas nesse momento, senhor presidente, eu peço a atenção de Vossa Excelência. Aqui acabou sendo aprovado aquilo que a grande maioria do governo queria que fosse aprovado. Imagino eu, por consenso e respaldado pelo governo. A manchete do jornal O Estado de São Paulo: governo já prepara os vetos às mudanças da MP dos portos. Nós aqui votávamos, imagino que Vossas Excelências que integram a base do governo imaginavam ter chegado num grande acordo importante na visão de Vossas Excelências para o país. Ela estava reunida com sua ministra dizendo: governo já prepara os vetos àquilo que Vossas Excelências acordaram, àquilo que Vossas Excelências combinaram, na convicção de que agora sim chegamos a um texto bom, na visão de Vossas Excelências, que seja um texto importante para o país e, portanto, vamos aprová-lo. Mas não foi o que aconteceu. Os vetos ocorrerão e Vossas Excelências que integram a base aliada perceberão mais uma vez que, quando disse que essa relação desrespeitosa entre o Executivo e também o Legislativo é uma relação que precisa efetivamente tomar um outro rumo, senhor presidente. É importante para o país, é importante para esta casa que a partir de agora a relação seja... Apenas para concluir, senhor presidente. Só para concluir. Senhor. Para concluir, eu quero fazer um agradecimento especial aos partidos que compõem a base aliada. Há uma obstrução. Senhor presidente, eu estou finalizando mesmo. Os partidos que compõem a base aliada, o PPS, o DEM, o fato na pessoa dos seus líderes, que hoje estão aqui, o Mendonça e também o Rubem. E só para finalizar, senhor presidente, e um agradecimento especial ao grande parceiro que nós tivemos nessa noite, que foi o deputado Silvio Costa, que nos auxiliou, nos orientou. Meu agradecimento a Vossa Excelência.